Deus abençoe a todos. Graça e paz aos irmãos. Tenham um excelente dia, né? Hoje nós vamos falar de um tema que certamente, né, muitas pregações já foram feitas sobre esse versículo. Mas como a gente sabe que a palavra de Deus, ela se renova e cada pessoa que fala traz uma mensagem da parte de Deus, e que certamente se outra pessoa, logo após o encerramento da minha, viesse também falar sobre o tema, traria uma mensagem inspirada da parte de Deus, né, dada a amplitude de que se pode falar da Santa Palavra, porque as aplicações da Palavra de Deus, ela abrange muitas coisas, né? Então, a gente resolveu falar aqui sobre um tema bastante conhecido, mas que certamente nos trará uma orientação espiritual para a nossa vida. E ele se baseia em João, capítulo 9, e o versículo 25, que é um versículo bem conhecido, do chamado cego de nascença, né? Que quando procuram por ele, perguntando se havia sido ele mesmo, né, quem havia sido curado por Jesus, ele responde no versículo 25. E aí as pessoas procuravam saber se era Jesus mesmo, como é que pode um homem pecador curar um cego, né? E aí ele responde: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, esse versículo, irmão, ele encerra uma verdade e um reconhecimento diante das acusações que os fariseus resolveram fazer contra Cristo, né? Porque nunca aceitavam a verdade do evangelho, justamente porque existia um problema também na vida dos fariseus. Na verdade, da grande maioria dos judeus daquela época, né? Embora que a gente saiba que os primeiros discípulos de Cristo também foram judeus, ou seja, eles tiveram os olhos espirituais abertos. Mas a grande maioria, a liderança, vamos assim dizer, religiosa da época, ela se recusava a ver a verdade espiritual que estava diante dos olhos, como nós vamos ver na sequência. Mas o cego, ele havia sido curado, aquele cego de nascença, e imagine como é marcante uma pessoa que traz uma enfermidade, muitas vezes congênita, né? Já nasce com aquilo, e ela passar, no caso do cego, passar a enxergar por um milagre. E as pessoas ficaram sem saber, porque eventualmente, se fosse uma enfermidade bacteriológica, um vírus, alguma coisa, né, eles poderiam dizer que o organismo ali tratou mesmo e curou. Mas um cego de nascença, é por isso que as pessoas diziam, nunca se ouviu falar que alguém houvesse dado vista a um cego de nascença. E Jesus curou, né, aquele cego ali. E aí nós temos essa expressão maravilhosa que o cego diz, né? De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Evidentemente que o cego ali estava falando de uma cura que para ele, naquele momento, havia sido física, material. Ele tinha uma deficiência que não podia contemplar como todos de nós que temos a visão contemplamos as coisas, as cores, as formas. E quando Jesus o curou, ele passou a ter essa percepção, ele passou a ver. Mas existe também, irmãos, algo que nos traz como lição, que nós, enquanto seres humanos, nos tornamos cegos espirituais. E nós podemos ver isso acontecer já em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 7. E é curioso, porque esse episódio lá do Gênesis acontece porque o homem, ele queria ver como Deus, né? A orientação de Deus era, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comas, né? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Existia uma advertência. E no momento em que a serpente apareceu ali e tentou o homem, então ele achou agradável a vista, aos olhos, para dar entendimento. Então, ele queria ter uma percepção maior do que a que ele tinha. Ele queria ver mais do que ele naquele momento via. E é curioso que, ao ceder a esta tentação, o homem passou agora a se tornar um cego espiritual.
porque ele, em desobediência a Deus, passou agora a abrir a porta para o pecado, abrir a porta para o erro, né? E o versículo diz: abriram-se-lhe os olhos de ambos, ou seja, de Adão e de Eva, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Evidentemente que isso é uma linguagem figurada para mostrar que o homem agora estava ciente das coisas que antes não estava. Mas essa ciência que o homem desejava enquanto homem, ele tornou-se incapaz de administrar isso que ele passava a ver, né? Passava a perceber o bem e o mal, tornou-se algo que lhe cegou espiritualmente. E a gente vê o reflexo dessa cegueira espiritual que o homem adota ou adquire ao desobedecer a Deus em Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 8, já bem ali recente, né, quando Adão e Eva geram os filhos deles, e surge ali aquela oferta em que tanto Caim quanto Abel vão apresentar diante de Deus. E é curioso, porque apesar de Caim levar dos frutos da terra e Abel levar dos animais, não havia nenhum problema em relação a isso, não é? O problema estava no coração do ofertante, a gente sabe. E Caim ofereceu certamente com um coração em que não estava puro diante de Deus. E veja a consequência, porque Deus atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. E por que Deus não atentou para a oferta de Caim? A gente vê isso refletido nesse versículo, Gênesis capítulo 4, versículo 8, quando a palavra diz assim: diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Que coisa triste, irmãos. A gente vê irmão matando irmão. E observem a capacidade do coração de Caim, a cegueira espiritual que havia caído sobre Caim, de modo que ele não percebeu que a recusa da oferta que ele havia oferecido a Deus não estava nos elementos da oferta, mas estava na própria índole que Caim havia adquirido. E é provado aí que ele intentou e executou, né, a seu irmão. Então, nós vemos como a cegueira começou a crescer, a cegueira espiritual começou a se espalhar no mundo, começou a afetar os seres humanos. E nós vemos que essa maldade ela vai se expandindo, à medida em que os homens se multiplicam sobre a face da terra, se multiplica a maldade, que é refletida na cegueira espiritual, porque o homem não consegue perceber o amor de Deus, não consegue perceber a pureza de Deus, não consegue perceber a santidade de Deus. E não conseguindo perceber isso, não conseguindo olhar para Deus, eles se afastam cada vez mais. E a gente vê esse afastamento refletido em Gênesis no capítulo 6 e o versículo 5, né, que é um versículo que nos traz a percepção de como se tornou o mundo depois que eles se afastaram de Deus, depois que eles fecharam os olhos para não ver as coisas espirituais, depois que eles deixaram de apontar o seu olhar para os céus, né? Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Que coisa tremenda, irmãos, nós percebermos como o pecado, ele consegue contaminar, ele consegue espalhar, ele consegue gerar cegueira espiritual na vida das pessoas, né? A gente vai perceber na sequência dessa leitura do versículo 6, que os irmãos e aquelas pessoas que nos ouvem hoje podem acompanhar na Bíblia Sagrada, que depois vem o dilúvio, né? Deus ali separa Noé, que é pregoeiro de justiça, e sua família, manda ele construir a arca, coloca-o dentro da arca, vem o dilúvio sobre a terra, elimina essas pessoas de mau coração, das pessoas que se opõem a Deus, pessoas que não quiseram enxergar a verdade de Deus. Olha que a gente costuma dizer, né, até muitas vezes em um tom leve, de que Noé, se era pregoeiro da justiça, ele não foi feliz na pregação, porque ninguém, além da própria família, entrou na arca.
né? Seus filhos, suas filhas e as esposas, né? As respectivas esposas. E mais ninguém, então somente a família. Mas ele, na verdade, anunciou o juízo de Deus. E a prova maior da cegueira da humanidade é que nenhum deles acataram a pregação de Noé, ou a anunciação que Noé fez naquela época, né? Mas aí surge uma promessa, porque depois que Noé sai da arca e com seus filhos e as esposas deles repovoam o mundo, né? Apesar disto, ainda assim, os homens continuaram se afastando de Deus. A gente vê que a descendência de Noé também, quando se multiplica de sobre a face da terra, não fica com os olhos atentos aos céus e nem os seus ouvidos às palavras que certamente Noé repassou para eles de todas as coisas que tinham acontecido, do que Deus havia feito sobre a face da terra. Mas surge a promessa, né, de que aqueles que andavam em trevas poderiam ver a luz. Isso está escrito em Isaías, no capítulo 9, e o versículo 2, que nós vamos ler. Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região de sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, está aí uma promessa maravilhosa da parte de Deus, diante do pecado que havia enchido a terra, e mesmo o próprio Israel, nação escolhida de Deus, que muitas vezes se afastavam dos caminhos do Senhor. E aí nós vamos perceber que há uma promessa para que todo aquele que anda em trevas possa ver a luz, possa aparecer para ele a luz, ou seja, a sua visão espiritual seria restaurada, para que eles pudessem perceber a grandeza e a pureza de Deus, né? Então nós vamos ver que essa promessa ela se cumpre quando Jesus nasce e Jesus começa a anunciar a palavra de Deus, né? Nós vamos perceber isso e vamos perceber que aqueles judeus que estavam ali no momento em que Jesus começa a sua pregação, muitos deles, justamente por estarem com os olhos fechados, por serem cegos espiritualmente, não aceitaram essa palavra. Ao passo que outras pessoas consideradas gentílicas, ou seja, aquelas pessoas não judeus, não judias, elas começaram a perceber a pregação da palavra de Deus, começaram a perceber em Jesus o enviado de Deus, começaram a aceitar a Jesus como filho de Deus. Mas os líderes religiosos daquela época não aceitaram essa questão, não aceitaram esse fato. E muitos deles se opuseram a Jesus. E a gente vai ver isso refletido em Mateus, no capítulo 23, versículos 23, e depois o versículo 24, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais do hortelã, do endre, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, né? Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O versículo 24 diz algo muito importante que reflete justamente essa negligência dos judeus, escribas e fariseus. O versículo 24 diz: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Guias cegos. Ou seja, apesar daqueles homens terem acesso à palavra de Deus, apesar daqueles homens conhecerem a palavra de Deus, eles, na verdade, eram guias cegos, porque havia algo espiritual que eles negligenciavam, que era a justiça, a misericórdia. E porque eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé, eles eram cegos. Precisavam que os olhos deles fossem abertos para que eles pudessem perceber a verdadeira luz, a luz que resplandece nas trevas, né? Apesar daquele cego haver sido curado fisicamente, há uma necessidade maior, há uma necessidade de nós sermos curados espiritualmente, que os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos espirituais, eles possam ser abertos, que o nosso coração possa ouvir a palavra de Deus, que o nosso coração possa estar aberto a perceber as coisas espirituais. E há aqueles que
veem, mas se recusam. Nós percebemos isso nos escribas e nos fariseus, e eles insistiram nisso. Vamos ver aí João, capítulo 9, e o versículo 40 e 41, que diz assim, no 40 está escrito, alguns dentre os fariseus que estavam perto deles perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Versículo 41, respondeu-lhe Jesus, se vós fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, não vemos, subsiste o vosso pecado. Perceba a diferença do sentido em que é aplicado nos versículos de Mateus capítulo 23, versículo 24, e de João capítulo 9, 40. Em que sentido os fariseus não eram cegos? É porque eles percebiam verdadeiramente que Jesus era o Messias. Tanto é que alguns deles se converteram, né? Se converteram. Mas, apesar da verdade estar posta na frente deles, eles não queriam permitir que essa verdade entrasse em seus corações. Não queriam permitir que realmente, de fato, a conversão acontecesse dentro de si. Então, nesse sentido, eles eram cegos, né? Mas não eram incúlpes. Quando Jesus disse, se fosseis cegos, não terias pecado. Ou seja, eles tinham a capacidade de perceber a palavra, mas mesmo assim rejeitavam. Que aqueles que nos ouvem através dessas palavras não façam como fizeram os fariseus. Que apesar de ouvir a verdade, se recusaram a aceitá-la. Ou seja, se fizeram, né, como aqueles que vendo, não veem. E isso é uma coisa que certamente não é agradável a Deus, e que nós possamos pedir a sua graça, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que nós possamos verdadeiramente sermos aqueles que abrem os olhos e abrem os ouvidos para ouvir a sua palavra. Há quem se ache que não deseja a cura oferecida por Jesus, né? Mateus capítulo 9, versículo 11. Diz assim, ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus capítulo 9, versículo 13 diz, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, porque não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Existe, irmãos, e existiu na época de Cristo, infelizmente, homens como aqueles fariseus, que, apesar de Jesus Cristo querer se aproximar de pessoas que normalmente não eram bem vistas pelos fariseus, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, então trabalhavam para Roma, e aqueles a quem eles consideravam pecadores. Claro que Jesus se aproximou dessas pessoas, porque essas pessoas, de fato, precisavam também de salvação. Mas os fariseus se incomodavam com isso, né? Criticavam a Jesus, né, por essa atitude. E aí, quando Jesus responde, né, misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos. Ou seja, se os fariseus se achavam justos diante de Deus, não eram a esses que Jesus veio chamar. Embora que a salvação seja para todos, certamente ele é oferecido a todos, mas somente aqueles que a desejam, somente aqueles que se sentem com precisão dela, é que irão abraçá-la. E para esses, certamente, Jesus tem uma atenção especial, né? Então, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, as nossas enfermidades, aquelas enfermidades que nos tornam vendados com escamas nos olhos para não vermos a Cristo, para não vermos a verdade do Evangelho, esse pecado que está em nós é a este pecado que Jesus veio sanar, que Jesus veio curar, que Jesus veio transformar as nossas vidas. E aqueles que o reconhecem, certamente o veem, né? João capítulo 9 e o versículo 32 diz assim, desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E o versículo 33 diz, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito.
Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Aquele milagre executado na vida do cego de nascença, fez com que as pessoas percebessem algo diferente que nunca tinha ocorrido naquela região, ou que ninguém nunca tinha ouvido falar, que um cego de nascença pudesse ver novamente. E, de fato, irmãos e ouvintes, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo incrível, não é? E que aconteceu nos dias de Jesus e que certamente, através do próprio poder de Deus, tem acontecido ao longo da história, que eventualmente alguma pessoa possa testemunhar. Mas esse está registrado nas passagens da Bíblia, né? E as pessoas que viram aquele milagre disseram, olha, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Nada poderia ter feito. Então, através daquela cura, através daquele milagre, as pessoas puderam perceber que Jesus Cristo era um homem enviado por Deus. A Bíblia não diz que aquelas pessoas reconheceram que ele era o próprio Deus. Mas, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E, de fato, aquele homem que ali estava era o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Aquele que pode dar vista aos cegos, não somente os cegos fisicamente falando, mas os cegos espirituais. Como certamente todo aquele que se converte a Cristo se percebe como um cego espiritual de outrora, porque quando não tínhamos a Cristo, vivíamos segundo os rudimentos do mundo, vivíamos segundo as nossas vontades, vivíamos segundo as nossas direções, não nos preocupávamos com a vida espiritual, muitas vezes, ou não tínhamos a percepção verdadeira do que era espiritualidade em Cristo, né? E quando ouvimos a palavra de Deus, quando nós abrimos os nossos corações, quando deixamos Cristo entrar em nossa vida, então nós recebemos uma cura plena, uma cura completa, uma cura que esta sim pode nos fazer ter a vida eterna, que é a cura do Espírito. E isso está registrado, irmão, já profeticamente. Isaías, no capítulo 53, e o versículo 5, para nós encerrarmos a pregação de hoje, diz o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que coisa maravilhosa, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus Cristo, ele não dá a nós, muitas vezes, somente os benefícios físicos. Quantas vezes uma pessoa enferma, uma pessoa doente fisicamente, apela a Deus pela cura, e Jesus Cristo, né, executa a vontade de Deus em nós, e nós somos curados pela graça de Deus em Cristo. Mas a Bíblia diz que ele foi moído, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, e hoje nós temos a paz de Deus colocada por Cristo dentro dos nossos corações, mas ele próprio passou por um processo perturbador, por um processo onde ele disse, se possível, passa de mim esse caso. Então, nós vamos perceber nessas expressões de Jesus a dor, a pressão que ele sentia naquele momento, né? Aquele castigo que ele ia sofrer para que nós tivéssemos paz, né? E o versículo conclui dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, queridos, que nós reconheçamos este amor de Deus em nós, através de Cristo revelado, que nós reconheçamos a tão grande misericórdia de Deus manifesta em nossa vida, quando ele nos envia a Cristo. E Jesus Cristo diz, saí e vim de Deus, em João 8:42. Não vim de mim mesmo, ele me enviou. Então, que olhemos para Cristo como enviado de Deus, que aceitemos a cura espiritual que ele nos traz, e que nós possamos servir a Deus em novidade de vida, e que os nossos olhos espirituais estejam voltados ao céu. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.